E aí, pessoal, beleza? Que a paz de Cristo seja com todos. Amém. Fazer essa reflexão aqui, né? Porque essa reflexão é bem sucinta, né? Porque tudo envolve família, né? Envolve, entre aspas, o materialismo, né? Envolve para aqueles que são materialistas, né? Não para quem não é. Tem pessoas que não fazem questão de nada, né? Mas muitos confiam em coisas materiais e chegam ao ponto de achar que porque tem algo é melhor que o outro. E não é bem assim, né? Porque as pessoas muitas das vezes julgam as coisas de acordo com a aparência. Mas Jesus disse, né? Não julgai pela aparência, mas pela reta justiça, né? E muitos acham que porque tem, enfim, né? Esses últimos tempos, principalmente, as famílias estão brigando por causa, muitas das vezes por causa de nada. Mas eu queria ler aqui em Lucas 12 e que isso seja uma reflexão boa para aqueles que ouvirem, para até aqueles que estão errados com relação a certas coisas que possam se converter dos seus maus caminhos, né? Porque o evangelho é se arrepender, né? Enfim, aqui em Lucas 12, né? Verso 13, diz assim, né? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos de toda, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, Jesus está falando aqui que a vida de ninguém não consiste na abundância daquilo que possui. E isso aí é um fato. Veja o caso lá, para quem conhece aí a passagem do mendigo, né? Do Lázaro e do rico, né? Que aí o mendigo, que dependia muitas das vezes daquele rico, e aquele rico não ajudava, depois aquele rico morreu e foi para outro lugar. E o mendigo, quando morreu, né? Estava no seio de Abraão e estava sendo consolado, enquanto que o ricão, que poderia ter ajudado o mendigo em vida, né? Estava do outro lado pedindo para que o mendigo molhasse o dedo e pingasse as gotas de água na boca dele, né? Então é assim, mas continuando aqui, né, o texto aqui, né? E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Né? Aí Jesus fala assim, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, né? Enfim, vou ler só até aqui. Então tem muita gente que é rico para si mesmo, mas para Deus ele não é pobre, né? Muitas pessoas humilham o pobre, tem até um provérbio que fala, né, que aquele que despreza o pobre insulta aquele que o criou. Porque quem criou o pobre? Foi Deus. Quem criou o rico? Foi Deus, né? Então as pessoas não podem desfazer das pessoas porque elas são pobres, né? E eu não estou falando isso aqui, eu sou pobre, eu não estou dando uma de coitadinho, não. Na verdade, essa palavra aqui não é para me colocar como um coitadinho e eu nem sou. Essa palavra aqui, na verdade, é até uma chicotada, né? Para aqueles que se acham ser alguma coisa com base em coisas materiais, né? Porque o próprio Jesus disse aqui, ó, Lucas 12, 15, e disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, né? E muitas famílias têm se destruído, né? Um achando que é melhor que o outro porque tem isso e porque tem aquilo, de repente o outro não tem nada e tem que ser humilhado, né? E aqui no verso 13 que fala, tá falando o quê? E disse-lhe um
na multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo o quê? Ou seja, coisa de família, né? Treta de família. Mas enfim, né? Que essa palavra aqui, né? Essa simples palavra aqui possa deixar bem claro que no reino de Deus não adianta as pessoas pensar que quem é rico é quem tem a moeda, não, né? Porque até aqui Jesus falou o quê? Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, muita gente tem riquezas, mas não é rico para com Deus. E muitas pessoas são pobres, mas são pobres diante das outras, mas são ricos para com Deus. Por quê? Porque creram no verdadeiro evangelho, creram no Cristo. E o próprio Cristo, né, está escrito também que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. E quando ele foi humilhado para que muitos fossem exaltados. É óbvio que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições e serão humilhados, mas serão humilhados pelo homem. Porém, por Deus, essas pessoas que são humilhadas serão exaltadas, né? Que fica essa reflexão para todos nós.